Olá, famílias educadoras! Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Chegamos ao quarto capítulo do livro Homeschooling Católico. E o tema: Como iniciar o homeschooling católico? A autora nos diz: antes de iniciar um homeschooling católico, você precisa estar convicto de que é isto o que deseja fazer e comprometer-se integralmente com a ideia. O homeschooling católico não é como comprar um casaco novo. O homeschooling católico é um modo de vida. E não é simples e nem fácil, né? Ele, em primeiro lugar, é um compromisso com Deus. Em segundo lugar, é um compromisso com a família. E é necessário, muito necessário, preparar-se. E ela nos dá algumas dicas, né, de algumas orações tradicionais e algumas práticas religiosas tradicionais, né, para fortalecer nesse início e nessa tomada de decisão. Ela fala: comece rezando uma novena, isto é, 9 dias de orações especiais. Antes de tudo, vá à confissão. Então, reserve 9 dias para rezar à Virgem Santíssima ou ao Sagrado Coração. Vá à missa todos os dias. Reze ao seu anjo da guarda e aos anjos da guarda de seus filhos, pedindo que intercedam por você. Peça ao seu santo padroeiro que lhe ajude. Reze o terço todos os dias, se possível. Implore pela graça de saber o que fazer, pela coragem de tomar a decisão certa e pela força de levá-la adiante. Faça com que seu cônjuge participe o máximo possível das orações. Você precisará ao menos de um mínimo apoio dele ou dela. Trata-se, afinal, de uma responsabilidade inerente à vocação matrimonial de ambos. Então ela nos mostra, né, que é necessário ter uma vida de oração, de devoção e de piedade cristã. Né? Trata-se da aplicação da vocação e da vida matrimonial mais do que nunca. E ela também nos diz, né? Faça uma experiência de um ano. Afinal, na situação escolar atual, um ano fora da escola não prejudicará de forma alguma as crianças. Aqui eu abro um parênteses. Lembrando que esse livro está falando para uma autora norte-americana, falando da realidade dos Estados Unidos. Imagine a nossa realidade escolar, né? Se lá um ano fora da escola não prejudicará, quem dera aqui no Brasil. Então, não postergue o homeschooling até que tudo estiver perfeito e não tenha mais nenhuma dúvida sobre o projeto. Você sempre terá dúvidas e as coisas nunca serão perfeitas. Precisamos usar de nosso homeschooling para darmos um grande salto de fé nas profundezas. Mergulhar de fato em águas mais profundas, né? E aqui ela vai ter alguns subtemas, né? Que, começando a como contar ao seu marido. Como 90% dos casos são as mães que se interessam pelo assunto, elas que têm apresentado aos seus esposos o assunto. Alguns maridos pensam que o homeschooling é uma espécie de movimento alternativo, um tipo de modinha, natureba. Mas insista, mostre ao seu marido a maior quantidade possível de leituras sobre o assunto. E ela dá algumas dicas, né? Para fazer com o seu marido. E aqui eu partilho, né? Isso funcionou muito aqui em casa. Falo por experiência própria, né? A Patrícia sempre, em diversos assuntos, trouxe muitos argumentos que às vezes me colocavam contra a parede. Aí ou eu cedia, ou eu estudava para mostrar que ela estaria errada. Geralmente, na maioria dos casos, fui aceitando pelos argumentos que eu próprio encontrei. É aquela velha história, né? Contra os fatos não há argumentos, né? Então, mostrar as ideologias, os pontos benéficos e os maléficos, as contradições, etc. Né? O que você conseguir mostrar ao seu esposo é de muita valia. No livro também, né? É muito importante ter o livro que vai ter um capítulo especial sobre o papel do pai homeschooler, né? Do Dr. Mark Lower, né? E que pode colaborar muito também sobre, né, como ajudar o seu marido a entender a necessidade do homeschooling.
E ela também cita uma declaração de princípios, né? Então, antes de iniciar o homeschooling, escreva uma lista com os motivos que te faz desejar educar seus filhos em casa. Isso ajuda a esclarecer os seus propósitos. Escrito de forma clara e específica, esclarecerá e fortalecerá sua decisão. Discuta sempre com seu cônjuge. Os dois precisam entender bem e estarem em total comunhão com esses propósitos. Isso contribuirá para explicar melhor para se defender, quando necessário, perante os avós, os vizinhos, os amigos da família, o pároco, os paroquianos, etc. E ela também fala sobre ter uma declaração de princípios. Tenha objetivos específicos do homeschooling para a sua família. Objetivos religiosos: ir à missa, confissões, devoções mensais, leituras do calendário litúrgico e demais, né, atos religiosos. Objetivos de boas maneiras, objetivos acadêmicos: montar um programa de estudo, metas, uma rotina, um planejamento anual ou mensal ou semanal, etc. Isso guiará o seu trabalho e ao mesmo tempo proporcionará um sentimento de sucesso quando as suas metas forem alcançadas. Para qualquer objetivo, né, para alcançar, né, qualquer objetivo é preciso traçá-los, e isso manterá a sua família num caminho bem definido. A desorganização é nossa inimiga e nos conduzirá para a perda da autoconfiança. Há na internet diversos sites com dicas de objetivos que traçam para as escolas públicas o que se espera academicamente para cada série. Na maioria dos casos, as escolas não atingem seus objetivos listados, apesar do Estado se orgulhar por estabelecer o seu padrão de qualidade. Isso é fato, né? É só você perguntar para qualquer professor de escola pública, né, se ele consegue, de fato, né, cumprir todo o planejamento anual com seus alunos e se consegue realmente fazer com que os seus alunos aprendam sem ter que passar alguns temas corridos, né? Então, muitas vezes é só uma preocupação mesmo de número. Escreva um lembrete, né, para que com o passar dos anos não caia no esquecimento quais foram os motivos, tanto positivos quanto negativos, que lhes fizeram optar por não mandar seus filhos para a escola. Crie uma lista com os principais motivos pela sua opção ao homeschooling. Principalmente os pais, os alunos que já frequentaram a escola também é importantíssimo, mas mais ainda é uma lista feita pelos pais. Os motivos negativos para se mandar uma criança para a escola são inumeráveis, mas o principal é a perda da espiritualidade das crianças. Inúmeras famílias, mesmo sendo católicas e piedosas, contêm relatos de que na adolescência os filhos perderam a fé e se afastaram da vida cristã, optando pelos caminhos mundanos e desvirtuados que as escolas os conduziram. E muitos relatos também, né, a gente sabe, que aqueles que sobreviveram à escola muitas vezes entraram nas universidades atuais e se perderam também, né, principalmente na área de humanas. Os avós. Temos que ter muita cautela e cuidado ao apresentar o tema aos avós de nossos filhos, pois cada caso é um caso. A maioria dos avós não faz ideia da tamanha crise educacional que se vive nos dias de hoje. Então, não entenderão no primeiro momento do que se trata. Muitos acabam achando que os pais não estarão educando seus netos, acabam gerando algumas intromissões e atrapalhando a educação das crianças. E tem muitos casos que acabam até denunciando os pais para o Estado. Necessita ser criativo, ser bem claro, ser firme e mostrar resultados para os avós, até mesmo levá-los para passar um dia em uma escola pública, para verem a real situação. Temos que ser sábios como serpentes e gentis como as pombas. O pároco. Em nossa realidade, não se aplica o que
a autora diz no livro, né? Quem sabe daqui a alguns anos, no Brasil, os padres terão mais conhecimento do tema. Neste caso, necessitamos encontrar como uma agulha num palheiro, né? Um bom padre para nos direcionar. A nossa realidade não é das melhores. Infelizmente, temos vários padres que não fazem ideia do que seja a educação cristã católica. Uma família sozinha não é nada, né? Precisamos nos fortalecer pela autoridade sacerdotal que nos confirma e que nos sustenta na fé pelos sacramentos. A autora, né, nos diz que, tendo firmado nosso compromisso com o homeschooling, tendo discutido, chegado a um acordo com seu cônjuge, tendo conversado com seus parentes e pessoas íntimas, a próxima preocupação é com seu pároco e conhecidos da paróquia. É claro que você não tem qualquer obrigação de informá-los sobre o que você faz. No entanto, é um assunto que tem de ser comentado, especialmente se você e as crianças frequentam a missa durante a semana. Nesses casos, o pároco eventualmente perguntará por que elas não estão na escola. Talvez você também prepare seus filhos para os sacramentos, ao invés de matriculá-los nas aulas da paróquia. Se for esse o caso, você precisará explicar ao pároco que vocês praticam o homeschooling e que eles têm aulas de religião em casa. Consultando os documentos da Igreja Católica, dos quais há muitos trechos neste livro, você, né, pode ter uma excelente noção a respeito dos ensinamentos da Igreja e ter a certeza de que ensinar seus filhos em casa não apenas é correto, como é também sua responsabilidade. Contudo, né, muitos párocos não estão a par dos documentos da Igreja, que assegura o direito e o dever dos pais quanto à educação de sua prole. Nos seminários, o homeschooling sequer é discutido. Portanto, seja cauteloso em sua abordagem. Paroquianos e vizinhos. Os vizinhos hostis são a principal causa de problemas jurídicos para as famílias homeschoolers. Antes de iniciar o homeschooling, vale informar-se sobre como os moradores de sua comunidade têm reagido ao homeschooling. Se eles forem hostis, há duas alternativas. Você pode continuar na vizinhança baseada na tolerância mútua, ou você pode mudar-se para outra vizinhança. Ambas as possibilidades precisam ser consideradas com seriedade. É de extrema importância manter o contato com mais famílias homeschoolers, principalmente aquelas que seguem as mesmas perspectivas cristãs que as nossas, para a educação dos filhos. Sabemos que em nosso grupo, por exemplo, né, falando um caso aqui de Santa Catarina, do grupo Mãe do Bom Conselho, temos casos de famílias que foram denunciadas pelos vizinhos ou conhecidos próximos. Como a moda, né, no Brasil agora é ter o direito para tudo, muitos acham que estamos ferindo o direito das crianças irem para a escola. Não estão nem aí para a educação, mas lutam pelo direito da criança. Outro problema são os inumeráveis casos de pedofilias e demais casos, né, de abusos contra as crianças. Crimes terríveis que, com toda certeza, temos que ter muito cuidado, pois podem interpretar como se fosse este o nosso objetivo. Né? Não é raro encontrar esses argumentos, né? Por exemplo, até mesmo na carta enviada ao ministro da Casa Civil, né, pela ANEC, que é a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, assinada por um bispo, né, da igreja, o Dom João Justino, de Montes Claros, Minas Gerais, onde que nessa carta eles indiciam, né, como né, a regulamentação do Brasil, né, do homeschooling no Brasil, irá aumentar os casos de abusos e pedofilias, né, né, falando contra as famílias homeschoolers, usando como se todas fôssemos abusadores, totalmente fora, né, da realidade. Associações regionais ou estaduais de homeschooling. A autora mostra, né, a importância de ser um membro pagante, né, de uma associação católica de homeschooling do seu estado. Caso não haja uma na sua região, inicie você mesmo formando uma. Né?
com o passar do tempo, as famílias se sentirão encorajadas a tentar, né, o homeschooling pelo fato de que existe um grupo para auxiliá-las. Elas passarão a frequentar as reuniões em busca de ajuda e, por fim, acabarão também ajudando outras famílias. E, abro um parênteses aqui, é uma graça que nós já estamos vivendo aqui em Santa Catarina, no grupo Mãe do Bom Conselho, que desse grupo de apoio, né, de famílias católicas, surgiu a Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, a AFESC. E ela também cita, né, a Associação de Defesa Legal do Homeschooling. Esta parte ela mostra o valor imensurável da HSLDA nos Estados Unidos, né, que é a Homeschool Legal Defense Association, né, Associação de Defesa Legal do Homeschooling. Trata-se de uma corporação cristã que, pelo custo de uma taxa anual razoável, presta serviços de assistência jurídica às famílias homeschoolers que enfrentam problemas com autoridades regionais ou estaduais. No Brasil, estão surgindo várias associações, né, graças a Deus, e cada vez mais vamos precisar estarmos unidos, né? Tanto já tem de âmbito nacional, já tem a ANED, também tem a FAMEDUC no Distrito Federal, em Goiânia surgiu a AFEGO, tem outras associações também surgindo na Bahia, em Minas Gerais, e quanto mais associações voltadas para a mesma finalidade, mais força teremos, né, as famílias educadoras. Regulamentos estatais. Ela nos diz, né, informe-se sobre as leis e regulamentos relativos ao homeschooling no seu estado. Aqui ela está reforçando, ela está falando aos Estados Unidos, né? Apesar da prática ser legal em todo o país, é recomendável que você conheça bem a situação particular do seu estado. Você pode pesquisá-la na sua associação estadual de homeschooling ou no site da HSLDA. Devemos estar sempre bem informados sobre os regulamentos e leis de nosso estado. Se você quiser realmente mergulhar no homeschooling, leia sobre os casos jurídicos que ocorreram no estado onde você mora. É um material interessante. Contudo, recomendamos fortemente que você não siga quaisquer regulamentos que vão contra a sua consciência. Caso você se sinta desconfortável com algum deles, procure um advogado em sua associação estadual de homeschooling ou um advogado católico. Além disso, se o superintendente da sua região pedir informações que vão além das requeridas pelo Estado, busque o auxílio de um advogado especialista em homeschooling. Sobre os regulamentos estatais, né, como ainda não podemos nos basear, né, no quadro político dos Estados Unidos, aqui em Santa Catarina, né, já temos, como falei anteriormente, temos a AFESC e estamos muito por dentro, né, das regulamentações aqui no estado. Isso é muito importante, né, para as famílias e também para que não passe uma regulamentação que abuse dos direitos da família. Outro tema que ela cita, né? Seguir ou não seguir um programa pré-estabelecido. Decida-se, né, se quer seguir algo pronto ou criar um programa. Cada família tem seus objetivos, ideias, métodos e materiais particulares, de modo que você deve conversar com muitas mães homeschoolers e adotar ideias com que mais se identificar. No Brasil, vem surgindo alguns materiais prontos para trabalhar, né? Os materiais didáticos utilizados nas escolas, quando eram católicas, praticamente são quase impossíveis de achá-los, né? Temos alguns exemplos, né, de algumas famílias educadoras que têm feito um belíssimo trabalho nos trazendo o resgate desses riquíssimos materiais, né, mantendo a metodologia eficaz que era utilizada na época. Como, por exemplo, a Jéssica Hellman, né, do Vias Clássicas. O trabalho dela feito com, né, a composição clássica tem resgatado excelentes materiais. A grande controvérsia. Se optar por utilizar um programa independente, tem que ter o grande cuidado na utilização de materiais seculares ou protestantes, principalmente nos materiais seculares atuais. Não apenas Deus é totalmente ignorado,
mas todas as atitudes e valores seculares da modernidade, bem como todas as ideias politicamente corretas, se fazem presentes ao longo destes livros, mesmo que não tenham relação com o tópico estudado. Os livros didáticos de hoje estão literalmente repletos de ideias anticristãs, as quais às vezes dificilmente, né, às vezes são muito difíceis de reconhecer, por sermos todos, em alguma medida, afetados pela sociedade pagã que vivemos. E ela cita também outro tema que é escolas de homeschooling. Além das escolas tradicionais por correspondência, há também programas católicos de homeschooling que oferecem cursos online, como o Regina Celli Academy. Também conheço outras escolas da França que oferecem esse curso. Interessante esse recurso, tendo em vista a liberdade e opção a mais para contribuir para com a educação dentro de casa, mesmo sendo à distância. Nos Estados Unidos existem várias escolas, né, chamadas escolas cooperativas também, né, voltadas ao homeschooling. Da França, eu também já vi algumas coisas no site da Fraternidade São Pio X. Alguns fiéis utilizam alguns materiais de escolas também para fazer, né, atividades extras nas férias. Enfim, né, várias escolas também dão apoio para as famílias educadoras católicas. Flexibilidade. Refrão da Seaton. Ajuste o programa à criança, não a criança ao programa. Cada família tem suas particularidades, objetivos, necessidades, prioridades, programas, etc. É de suma importância que isto fique bem claro a todos. Nem tudo serve para todos. Então, por isso, né, minha gente, não tenham medo de usar a flexibilidade como uma ferramenta ao nosso favor. Será muito importante, né, dentro de nossas casas termos flexibilidades, né? Desde com a rotina também, né? Porque não trata-se de um quartel-general, e sim de uma casa de família. Os planos de aula. Nesta parte, né, segundo a Mary Clark, ela mostra, né, como se inscrever num programa pré-estabelecido é um caminho mais fácil, né, para o homeschooling. Para iniciar e se sentir mais seguro, ajuda. Com o tempo, os pais vão desenvolvendo suas habilidades também e irão filtrando e ajustando conforme suas realidades. Nesse caso aqui, ela cita muito o programa da Seaton Homeschool, né? Certificação. Essa parte, né, que ela cita, a Seaton Home Study School é certificada pela Associação Sulista de Faculdades e Escolas e pela Comissão de Certificação Internacional e Transregional. Aí ela também cita a Mother of Divine Grace, é certificada pela Associação de Escolas e Faculdades do Oeste. Estas são agências de certificação reconhecidas pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Algumas outras escolas de homeschooling são certificadas por agências não reconhecidas, né? Pelos legisladores dos Estados Unidos, pelo Ministério da Educação de lá, né? Para, né, mais informações também eles vão tratar no capítulo 15 do livro. Para conferir a certificação a uma escola, o Comitê de Certificação da Associação analisa os materiais curriculares para chegar se há suficientes aulas diárias ou orientações para que o aluno aprenda por conta própria. O foco não é a filosofia do conteúdo. Eles avaliam os programas de homeschooling com base em métodos de trabalho, eficiência e qualificação pessoal. Além disso, eles enviam uma pesquisa às famílias clientes para saber se há queixas e determinar se as escolas ou a escola, né, cumpre com as suas obrigações contratuais. É muito importante essa parte, né? Como no ZEUA dos Estados Unidos é tudo regulamentado, precisa se provar ao Estado que as crianças estão sendo educadas através de avaliações, né? Tendo associações certificadoras que apliquem suas próprias provas, dá uma maior liberdade, né, aos pais.
É o que buscamos, né, através da AFESC, né, para todo o nosso estado. Retirando a criança da escola. Importantes relatos, apesar de que em nossa, né, importantes relatos que ela cita ali no livro, né, apesar de que em nossa realidade as escolas daqui têm sido uma grande pedra no sapato para as famílias, sendo elas as grandes denunciadoras das famílias que retiram os seus, os seus filhos para educar em casa, né? Não agindo de igual maneira para com aquelas famílias que simplesmente não estão nem aí, apesar de estarem na escola e os filhos estão em pleno abandono intelectual. Então, lá nos Estados Unidos, para se tirar de uma escola é muito fácil, né? Para transferir para o homeschooling, né? Não é o caso aqui no Brasil, né? A gente tem que fazer a transferência de e apresentar atestado de vaga, e se a escola preferir, ela já coloca o conselho tutelar atrás da família. O currículo. Vale conferir novamente o capítulo quando fala, né, o capítulo 2, quando ela fala do currículo católico. Né, mostra novamente os pontos de cuidado ao utilizar os materiais protestantes pelos pontos de vista históricos e interpretações sobre grandes temas como a Santíssima Virgem Maria, a Europa Católica, Cristóvão Colombo, Galileu, aos santos católicos e mais seus preconceitos. Também mostra o perigo do secularismo dos materiais atuais, o paganismo total, e ainda educa as crianças nessa cultura pagã sem valores morais absolutos. Quanto tempo? Uma das principais perguntas feitas pelas mães: quanto tempo devo dedicar às aulas? Não há resposta simples. Uma menininha tem um interesse em aprender, irá ser diferente do menino que só quer ficar brincando. Cada caso é um caso. A dica da Citon, né, é muito boa, né? Matemática e literatura, 1 hora por dia. Ortografia e vocabulário, 20 minutos. Religião, história e ciências, 40 minutos cada. Aulas de ensino médio, varia de 50 minutos cada matéria, cada disciplina. Ela também cita sobre o unschooling, né? Falando ali um pouquinho, bem brevemente, sobre o unschooling, né? Então, assim, eu particularmente sou totalmente contra esse método, né? Pois é contrário aos princípios fundamentais da educação, né? Torna as crianças o guia de seus estudos e é o liberalismo puro e aplicado que, se levado a cabo, terá grande chance de tornar a criança o centro, o reizinho da casa e da família, né? Desfigurando o papel e a figura católica de família que são os pais, a estrutura e as colunas centrais da casa, e que os filhos é que devem se adequar aos pais, né? Não o contrário. Então, o unschooling é a desconfiguração da autoridade dos pais. Preparando a casa. Cada família é um caso. O homeschooling é um modo de vida. A casa, cedo ou tarde, será redecorada. Mapas nas paredes, um globo, um telescópio, livros e mais livros, né? Vai ser adornada para uma vida de estudos, né? Com certeza. Deve-se ter, né, no centro um altar para a oração, né? Deve-se ter, né, uns espaços para as crianças estudarem, isso é muito importante, né? Então, também mais detalhes para se preparar a casa vai ter no próximo capítulo, que será sobre o tema homeschooling em uma família numerosa. Então, preparar a casa é muito pessoal, né? Cada família tem suas particularidades. Então, ela também cita ali quando chegam os materiais e outros materiais, passa bem brevemente, mas ela indica muito, né, para que se visite outras famílias, né, homeschoolers de outras regiões, até se for possível, né, para que vejam como que elas fazem, né, o seu próprio homeschooling, conhecer outros materiais, conhecer outras realidades, né? Então, assim, ver qual que é a realidade de cada família também, né? Isso ajuda muito, né? E a conclusão que ela dá: as famílias homeschoolers sabem que o tempo que passamos ao lado de nossos filhos, rezando, trabalhando e aprendendo juntos,
é insuperável, tamanha a alegria que nos traz. Embora sejam necessários alguns preparativos já desde antes do início, assim que você começar, se convencerá de que valeu muito a pena. Começar é importante, né? Primeiro, o voto de confiança em Jesus, sabendo que Ele providenciará todas as graças que forem necessárias para que você cumpra a sua obrigação de educar os seus filhos. Lembre-se que, enquanto membro do corpo místico de Cristo, você tem direito a muitas graças. Basta pedi-las. Muito bem. Fico por aqui. O próximo capítulo, Homeschooling em uma família numerosa. É um rico capítulo e será um prazer compartilhar com vocês o próximo áudio. Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima.